Olá, estamos no programa Viver Direito. Eu sou a Graziele Melo, fique com a gente. No programa de hoje, estamos com um convidado muito especial, é o professor Anderson Moraes. Ele é professor universitário, advogado, mestre em Direito e vamos conversar um pouco sobre as polêmicas do direito constitucional que tem nos envolvido por aí. Anderson, muito obrigado por ter participado, ter vindo aqui. Eu gostaria de saber um pouquinho de você, da sua trajetória no direito, antes mesmo da gente começar a conversar. Certo. Oi, Grazi. Estou muito feliz por te reencontrar. Que bom. É uma satisfação enorme participar do programa. Espero que a gente possa desenvolver uma conversa bem legal, Com né? Satisfatória certeza. para quem está assistindo a gente. Bom, A honra é toda nossa, né, gente? então, eu sou Anderson, né? Anderson Moraes. Eu fui aluno de graduação do FMG, lá eu fiz o mestrado mesmo. Desde 2013 eu sou professor universitário e desde um tempo antes eu sou advogado também. E a área que você sempre se enveredou foi essa de Direito Constitucional? Você antes se interessava por outra área e depois foi puxado para essa? Eu sempre tive interesse no campo do direito público, né? E, por consequência, o direito constitucional também. Porque eu sempre gostei dos temas relacionados à política, à história, né? Sobre questões mais gerais a respeito de como se organiza um Estado. Então, esse sempre foi meu interesse mesmo. Né? O meu mestrado foi nessa área. Eu desenvolvi um trabalho, uma dissertação de mestrado sobre a legitimidade da jurisdição constitucional, ou seja, sobre o papel que o STF tem no ambiente político-jurídico do Brasil. E como é que tem sido isso hoje para você que estudou, as pessoas questionando muito as posturas do STF? Como é que está sendo isso? Tem sido muito interessante, porque no meu trabalho eu falei, entre outras coisas, sobre o avultamento da importância do STF ao longo da história do Brasil, mas sobretudo nas últimas décadas, ok? Porque o Poder Judiciário sempre foi um poder, eu diria assim, negligenciado na sua importância. Os sobressaltos na história política do Brasil, eles aconteceram do Poder Legislativo para o Poder Executivo. Claro, com um vulto muito maior, infelizmente, para o papel do Poder Executivo, porque o Brasil é um país de tradição democrática muito fraca e, consequentemente, um país de tradição parlamentar também muito fraca, né? O STF, o avultamento das funções do STF tem sido muito interessante a partir da Constituição de 88, por ter remodelado o nosso modelo de controle de constitucionalidade, de ter aumentado o número dos legitimados para o controle abstrato de constitucionalidade. E é justamente no desenrolar dessa história da redemocratização do país é que a gente vem assistindo o avanço do STF sobre questões que não cabiam ao judiciário tradicionalmente no passado. Dá alguns exemplos para a gente, assim. Bom, hoje a gente tem o judiciário na pauta dos jornais. Antes isso não acontecia, na verdade. Antes as pessoas não sabiam quem eram os ministros do STF. Verdade. Hoje em dia, se você perguntar para qualquer pessoa na rua, ela vai indicar para você uns 3 ou 4 ministros do STF. Porque esses nomes eles repercutem na imprensa, eles estão na capa do jornal, eles aparecem todo dia nos telejornais também. E as pessoas, inclusive, passam a se identificar com um ministro ou outro. Desse eu gosto, as decisões dele são interessantes. Aquele ali não me interessa, aquele é um malandro, aquele é corrupto, aquele tem conluio com este ou aquele. Eu acho que este é o sintoma mais interessante de como o STF tem se tornado importante, de como o Poder Judiciário hoje é muito mais relevante do que foi no passado. E também, assim, o peso da responsabilidade. A gente já sabe o quanto que é importante a responsabilidade de um julgamento. Agora, se é a última esperança, muitas vezes, né, dentro do nosso sistema que a pessoa tem, aí agora com o peso da mídia, né, como que você acha que as pessoas têm sentido, assim? Sim, isso também é muito importante. É um detalhe que colabora para essa nossa perspectiva sobre o avultamento das funções do STF. Num contexto de crise institucional entre os dois poderes políticos, o legislativo e o executivo, a gente acaba não tendo as questões resolvidas. Então, muitos dos problemas do país, que naturalmente seriam resolvidos pelo legislativo ou pelo executivo, na medida que não são resolvidos por esses, acabam chegando no judiciário. E o judiciário é aquele que, como você disse, tem a última palavra. Ele vai fazer a interpretação da lei em última instância. Então,
Enquanto os outros dois poderes podem se omitir, o Poder Judiciário ele não pode fazer isso. Então, uma hora ele vai ter que tomar uma decisão. E muitas dessas decisões têm sido tomadas no vácuo da atuação do Poder Executivo ou do Legislativo. E é por isso que a gente também vê o Poder Judiciário tomando essa importância que antes ele não tinha. E essa questão que você diz, então, da legitimidade? Porque quando a gente vê legitimidade, a gente pensa assim, que precisa de alguém para poder legitimar. Né? Precisa de alguém para poder validar aquilo ali e falar assim, não, eu considero essa liderança, eu considero... Como é que é isso, a credibilidade hoje? É justamente esse o problema, certo? Porque o Poder Judiciário, ele assume essa tarefa mais vultuosa do passado, enquanto os seus membros não são eleitos. Nós elegemos o Executivo, nós elegemos o Legislativo, mas ninguém vota para juiz. Então, como é que a gente confere legitimidade, né, para essas decisões que têm sido tomadas pelo Poder Judiciário se os juízes não são eleitos por nós? Verdade. Eu entendo, ainda mais assim, você sabe que a minha área, né, de maior atuação é a mediação de conflitos, que quando a gente devolve esse poder para a própria pessoa, a gente acaba se responsabilizando. E hoje eu tenho visto que o Poder Judiciário ele está se abrindo mais, né, para devolver uma voz que é das próprias pessoas. E talvez isso faça a diferença, eu acredito, né, com essa questão da legitimidade. Não sei o que você pensa. Porque eu penso assim, a pessoa pensa, poxa, não sou eu que estou decidindo a minha própria vida, estão decidindo por mim, eu não concordo com essa decisão, então não vou cumprir, por exemplo. É exatamente isso, assim, você está certíssima e eu compartilho desse sentimento com você. Eu acho que uma das maneiras da gente tentar encontrar legitimidade nas decisões judiciais estão naquilo que a gente chama de processo de contraditório, né? Ou seja, a pessoa que vai se sujeitar àquela decisão é a pessoa que participou da construção da decisão. Isso em mediação é algo mais evidente de se ver ainda, porque as pessoas estão ali diretamente envolvidas na construção de uma solução para elas. Nem sempre é possível que as próprias partes construam essa solução, mas elas podem levar subsídios para que o juiz construa essa solução e decida. No âmbito da jurisdição constitucional, a gente tem alguma dificuldade porque nem sempre a gente tem partes no processo, né? É o que a gente chama de um processo objetivo. Às vezes a gente está discutindo uma tese. Por exemplo, dê um exemplo. Por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo é uma tese, não necessariamente a gente está falando de um casal especificamente. É uma tese, é uma questão em abstrato que, uma vez que o Executivo e o Legislativo ficam no estado de paralisia, isso acaba sendo decidido inevitavelmente pelo Poder Judiciário. Ou seja, foi as o que partes aconteceu não na estão nossa totalmente história. diretamente envolvidas, mas estão se pensando sobre aquele tema, sobre aquela situação. Mas estamos discutindo de uma maneira geral, de uma maneira abstrata, aquele problema. E você veja, então, que como não existem partes envolvidas, a gente não tem como, com aquela propriedade do processo comum, falar num contraditório. Nesse caso, o que se tem cogitado a respeito da legitimidade do Poder Judiciário, ou especificamente do Poder Judiciário que faz o controle de constitucionalidade? De você criar condições de colocar vários setores da sociedade, segmentos da sociedade, para poder debater a respeito daquele tema. O que o STF costuma fazer em sede de audiências públicas, da presença do chamado amicus curiae, que é um especialista em alguma área que vai até lá para poder oferecer algum subsídio para a decisão. Então, assim, uma das maneiras que a gente tem pensado para poder legitimar a jurisdição constitucional é essa abertura de debate, de modo que a sociedade toda tenha condições de contribuir para a construção daquela solução que o STF vai dar a respeito daquele assunto constitucional. Legal. Então nós vamos deixar esse papo que está muito bom e que tem muito ainda pela frente para o próximo bloco. Fique com a gente. Estamos de volta no programa Viver Direito com o professor Anderson Moraes, mestre em Direito, advogado, professor universitário, falando um pouquinho das polêmicas de direito constitucional, da trajetória dele no direito constitucional. E a última coisa que a gente estava falando, o último assunto, era com relação à legitimidade do STF e qual você acha que é o posicionamento que o STF tem que ter aí perante todas essas questões que estão gerando esse avultamento todo? Então, essa é uma questão muito delicada, justamente porque a gente desconfia da legitimidade do STF para tomar decisões políticas, né? Na verdade, a gente não deveria esperar que o STF tomasse decisões políticas, que ele resolvesse essas crises políticas, porque isso não é o papel dele, né? O que seria interessante, antes de responder a primeira pergunta? Assim? O que seria interessante seria um sistema que funcionasse de verdade, ou seja, que o legislativo realmente, na medida em que legisla, pudesse resolver os nossos problemas e o executivo, na medida em que administra, pudesse resolver os nossos problemas.
problemas. Vamos lembrar que esses dois são os dois poderes políticos e logo são os dois poderes mais importantes dos 3 poderes da República, né? O STF acaba se envolvendo, como a gente falou no bloco anterior, em razão da inércia, da dificuldade daqueles outros dois se moverem. Então, a gente não deveria esperar que isso acontecesse, mas o fato é que tem acontecido, né? E como a gente falou também, o STF acaba se tornando a nossa última esperança, porque enquanto os outros podem se furtar do dever de decidir, o judiciário não pode. O judiciário tem que dar uma decisão, essa é uma obrigação funcional. Mas é inércia ou eles se furtam do poder de decidir? A gente pode falar que as duas coisas. Às vezes eles se furtam porque não é conveniente. Eu, de repente, se fosse político, não ia querer tomar determinada decisão no ano antes da eleição. Por quê? Porque os eleitores vão se lembrar. E essa é a própria dinâmica da política, não tem nada de errado nisso, né? E às vezes é inércia porque as lutas de poder ali dentro, elas podem ser tão incisivas que isso acaba colocando o legislativo num estado de choque e logo não se decide nada. E como é que fica o posicionamento mais concreto? Sua opinião mesmo? Assim. Sim, pois é. Então, como eu estava falando, isso não é o desejado, mas acaba se tornando a realidade. O STF acaba tendo que tomar algumas decisões políticas, né? E pode parecer repetitivo, mas aí a gente tem que repensar sobre o papel do STF para poder encontrar a legitimidade dessas atuações. É um momento de crítica, papel, né? Para as pessoas entenderem, assim, às vezes não é todo mundo que acompanha dentro do mundo jurídico. Qual que seria o papel? Sim. O papel do STF é de ser guardião da Constituição. Então, o que o STF deve fazer, acima de tudo, acima de todas as outras competências, é proteger a Constituição. É por isso que quando acontece alguma polêmica assim tão absurda, o pessoal fala, rasga a Constituição. Sim. Porque o próprio guardião... Sim. E às vezes porque as pessoas discordam da interpretação que o STF deu para a Constituição, né? A gente tem situações contrárias que eu diria que são mais delicadas ainda, que é de quando a maioria da população discorda de uma interpretação que eu diria que é a mais adequada da Constituição, ou discorda do texto literal da Constituição, como, por exemplo, a questão sobre o trânsito em julgado, a condenação em segunda instância, né? Conta pra gente. Parece que a maioria da população concorda que a gente tem que prender logo, mas a Constituição diz que a condenação ela acontece após o trânsito em julgado. Entretanto, o STF, aí, uma até chegar ao jurisprudência que não se trânsito em julgado, consolidou, as pessoas se sentem com aquele sentimento de injustiça. de impunidade. Exatamente. Ou seja, demora a prender e aí depois, quando julga, já prescreveu. Enfim, o que a Constituição diz, e o texto da Constituição é muito claro, que é após o trânsito em julgado da sentença. Mas há alguma pressão política, né? E essa pressão política, obviamente, ela tem alguma razão de existir, que contraria esta que é a interpretação mais adequada e clara da Constituição. São presos preventivos, depois saem e o pessoal fala, lá, já soltou de novo. Ou às vezes sim, foi condenado na primeira e na segunda instância, mas está pendente algum recurso em algum tribunal superior ou mesmo no STF, né? E enquanto esse recurso não é julgado, a pessoa não é condenada ainda. Então, há um movimento no sentido de fazer com que a condenação ela já seja efetiva a partir do julgamento em segunda instância, enquanto a Constituição diz o contrário. E há uma pressão política no sentido, inclusive, de se ignorar o texto que a Constituição diz. Essa é uma questão muito delicada, né? Porque a gente tem, não só nesse, mas em vários outros sentidos, uma pressão política, uma opinião pública que é contrária da Constituição. Qual é o papel do STF nesse caso? É acompanhar a opinião pública? É acompanhar o que a maioria das pessoas, a maioria dos políticos ou mesmo a maioria dos cidadãos decide? Ou é proteger o que diz a Constituição? Esse é um grande problema que a gente precisa enfrentar, sobretudo num país como o nosso, que tem uma fraca tradição democrática e tem uma fraca tradição constitucionalista também. A gente não tem no coração do cidadão brasileiro essa vontade de proteger, essa reverência à Constituição. No coração do cidadão brasileiro está o interesse por respostas rápidas, aquilo que vai resolver o nosso problema hoje. A gente não consegue, com tamanha facilidade, desenvolver um projeto a longo prazo de Estado. E proteger a Constituição é desenvolver um projeto de democracia, um projeto de Estado democrático de direito a longo prazo. Que envolve aquilo que você disse dessa ideia da participação das pessoas, ou entra para a ideia dessa ideia do julgamento mesmo, de tudo que o STF pode fazer para proteger. Como fazer para que as pessoas, de alguma maneira, se envolvam, legitimem ou outras providências? Exatamente. Então, olha, por exemplo,
A gente poderia pensar em mudar essa regra por meio de uma emenda à Constituição. Seria altamente polêmico se a gente poderia alterar essa norma, que seria uma garantia individual, por meio de uma emenda constitucional. Mas vamos imaginar que se faça isso. Se isso fosse acontecer, aconteceria por meio do Legislativo, do Congresso Nacional. São pessoas que nós elegemos e nós temos um controle direto sobre eles. Se eu tenho interesse na alteração dessa regra constitucional e determinado político vota contra a alteração, talvez eu não vá votar nele na próxima eleição, eu vou votar num cara que acompanha a minha opinião. Então, eu tenho um controle sobre o que o Legislativo pode fazer a respeito disso. Mas eu não tenho controle sobre o que o Judiciário pode fazer a respeito disso. Por quê? Porque eu não voto em juiz. O juiz é vitalício, inclusive, ele vai ficar a vida inteira dele. E essa dele realidade lá. pode ser mudada constitucionalmente? Pode ser mudada da mesma forma, né? A gente entraria numa outra polêmica no que pode e que não pode ser alterado. Mas o que eu quero acentuar aqui é o estado de tensão em que a gente se encontra na medida em que a gente delega ou a gente se sente confortável com o Judiciário tomando essas decisões por nós. Porque na medida em que não é o Congresso Nacional, que é uma instância eleita pelo povo que decide sobre isso, mas sim uma instância não eleita, eu estou também afastando o povo dessa discussão. O correto seria que o povo participasse de uma discussão sobre a mudança da Constituição e que logo isso, de alguma forma, fosse canalizado até o Congresso Nacional e que o Congresso Nacional tomasse conta daquele assunto. Ótimo. Eu queria que você deixasse até uma mensagem para as pessoas do que você acha que pode gerar essa consciência, porque o nosso tempo está acabando, que é uma pena. Sim, Voa. sim. Bom, eu acho que a gente pode deixar um recado justamente nesse sentido, né? A gente está passando por um momento de tensão política, eu diria que a gente está passando por um momento, inclusive, de pessimismo a respeito dos rumos que o nosso país pode tomar. Eu deixaria o recado no sentido de que a gente precisa desenvolver um projeto de país a longo prazo. Todas as demandas que a gente tem são legítimas, elas podem ser atendidas, mas não por soluções mágicas. Não vai ser na próxima eleição que a gente vai resolver isso, não vai ser formando um novo Congresso, não vai ser trocando o ministro do STF que a gente vai resolver isso. A gente precisa pensar em soluções que sejam duradouras e que sejam benéficas não para a nossa geração, mas para a geração que vai vir após a nossa. Eu tenho certeza que qualquer projeto de melhoria de país não vai ser para a gente gozar, mas sim para aqueles que vão nos suceder. Eu acho que é por isso que a gente deve lutar com sabedoria, nunca de maneira afobada. Ótimo, Anderson. Muito obrigada mais uma vez. Um bate-papo muito enriquecedor. Assim, aprender com você é sempre muito bom, muito prazeroso. E fica com as portas abertas para próximas vindas e outros assuntos. Vou ficar muito feliz. Gente, então fiquem com a gente, acompanhem os nossos programas, passe lá no Estilo Moda, sempre com um look lindo para o nosso programa e na Espaço K para cuidar dos seus cabelos. Até mais!